Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu hoje vou falar sobre um tema, mas não posso deixar de, primeiramente, fazer referência, e sempre que estiver na tribuna, em qualquer local, como eu disse alguns dias atrás, vou me manifestar sobre a duplicação da BR-116. Juntos pela duplicação, esse movimento está crescendo cada vez mais pessoas, cada vez mais entidades, instituições têm aderido a esse importante movimento, que eu tenho certeza que terá sucesso. É preciso que nós tenhamos esperança, é preciso que nós tenhamos fé e que nós busquemos os objetivos que queremos. A duplicação da BR é o assunto, no meu entender, do momento para a região sul, e nós não podemos deixar nenhum minuto de pensar nesse problema e, ao mesmo tempo, solução para o desenvolvimento, enfim, para a região sul do estado e, por que não dizer também, para o Rio Grande do Sul e Brasil. Nós teríamos, no dia 13, às 13 horas, aliás, por iniciativa inicial do jornalista radialista Cleiton Rocha, no programa 13 horas, e por isso a reunião estava marcada inicialmente para o dia 13, às 13 horas, com a bancada gaúcha da Câmara de Deputados e também senadores e demais políticos, sendo o encontro lá na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, mas em razão de uma mobilização que já estava marcada para o Polo Naval, em Rio Grande, também no dia 13, e que também e não deixa de fazer parte do mesmo assunto, porque o Polo Naval também faz parte dessa mobilização. A reunião do dia 13 foi, então, adiada para o dia 20, e nós todos seremos novamente convidados para estarmos presentes. Mas, antes disso, a comissão que foi organizada, e da qual eu faço parte, está também buscando outras alternativas, inclusive o encontro com o governador do estado e também com a imprensa, especialmente de todo o Rio Grande do Sul, mais precisamente o grupo RBS, e teremos aí, então, mais acontecimentos antes ainda dessa reunião do dia 20. E eu iria falando em duplicação da BR, falando em pavimentação, na pavimentação, início da pavimentação da rua Cidade de Viseu, no Recanto de Portugal. Há mais de 2 anos, eu havia participado de uma reunião com a Associação dos Moradores do Recanto de Portugal, porque eles vinham solicitando à Prefeitura, solicitando ao Executivo, a pavimentação de algumas ruas para a melhoria do bairro em si, do Recanto de Portugal. Isso, embora a demora, e nós sabemos que muitas coisas não são possíveis acontecerem imediatamente, finalmente se dará início à pavimentação da rua Cidade de Viseu, com o tratamento superficial duplo invertido, acrescido ainda, e nós vimos hoje a notícia no jornal, de mais uma camada de asfalto que fará com que seja efetivamente bem feito o serviço. A demora até entendo, porque acompanhei desde aquela reunião o andamento do projeto e as tentativas que foram feitas, tanto em razão da manifestação dos moradores do Recanto de Portugal, da Associação dos Moradores, que sempre esteve presente, e eu estive sempre acompanhando também junto ao Executivo, para que fosse resolvido, mas primeiramente foi necessário que se fizesse um projeto de drenagem, não apenas naquela rua, mas também nas ruas subjacentes, para que não houvesse problema depois com a pavimentação de asfalto, e finalmente, então, eles terão uma melhoria na entrada, numa das ruas principais do bairro Recanto de Portugal. Também já ficou o Executivo com o compromisso de aumentar o projeto e levar para mais algumas ruas também do Recanto de Portugal, e foi anunciado pelo secretário
Paulo Morales, então, que outras ruas também acabarão recebendo o mesmo tratamento, o que dá um pouco mais de conforto para os moradores que há tanto tempo vêm sofrendo com a falta de infraestrutura que temos lá no Recanto de Portugal, como também em outros tantos bairros, mas que o Executivo também tem atacado. Isso acontece porque nós sabemos que há alguns ou muitos anos atrás, a legislação permitia que loteamentos fossem abertos sem qualquer necessidade de colocação de infraestrutura, e lá, quando iniciou o bairro Recanto de Portugal, foi o que aconteceu, como também em outros tantos bairros que nós temos na nossa cidade, o que hoje, com a legislação mais atualizada, para que se faça um loteamento, para que se abra um processo de loteamento, são necessárias, né, obrigações como valeteamento, como esgoto, como a iluminação pública, como arruamento, como a pavimentação, o que não era feito naquela época em que os loteamentos mais antigos da nossa cidade foram construídos. Que bom, né? Saúdo os moradores do Recanto de Portugal, que não pararam de se manifestar um minuto, e é isso que a população precisa fazer. A Câmara de Vereadores, né, também está aberta para isso, e nós vemos a movimentação e a manifestação dos colegas vereadores sempre em busca de melhorias dos bairros, enfim, das necessidades das pessoas que nos procuram. E a Câmara continuará aberta para isso, não só buscando satisfazer as necessidades da população, como fiscalizando o Executivo para que seja efetivamente cumprido aquilo que o Executivo promete à população. Saúdo também ao Executivo, que tem feito tantas obras, e nós temos visto Pelotas se modificando, Pelotas avançando com um governo, desde o governo passado, em que eu tive a honra de participar como líder nessa Câmara de Vereadores, como tem continuado esse trabalho e que, se Deus quiser, vai avançar mais ainda. Então, parabéns aos moradores do Recanto de Portugal, parabéns à Associação dos Moradores do Recanto de Portugal, e à Prefeitura Municipal e à Câmara de Vereadores, né, que também tem participado ativamente desses processos que têm resultado na melhoria das condições de vida da nossa população. Nós teremos, e eu vou então ainda novamente ressaltar, nós teremos com isso melhoria para as pessoas. É preciso que nós nos envolvamos mais. E eu digo nós, não apenas a Câmara de Vereadores, que, né, como sabidamente a população sabe, é uma casa com as portas abertas para receber aquilo que a população busca junto também ao Executivo, mas é preciso que a população, de modo geral, participe mais da vida diária da sua cidade. A cidade é nossa. Nós, quando na nossa casa, cuidamos e tentamos cuidar o melhor possível das condições que nós temos na nossa casa, para que tenhamos, né, as melhores condições para nós mesmos, para os nossos amigos, para a nossa família, enfim. Na nossa cidade também é preciso a participação mais efetiva da população, denunciando, avisando, muitas vezes informando o Executivo, e nós temos visto aí, lamentavelmente, depredações nas praças públicas, depredações nas coletoras de resíduos, né? Agora ainda, o SANEP fez a mudança das coletoras para uma tentativa de melhoria das condições também, mas já vimos coletoras queimadas, coletoras roubadas, coletoras deterioradas, má utilização, má colocação dos resíduos também, não fazendo a devida colocação de apenas o resíduo orgânico nas coletoras que estão à disposição da população, e é preciso que a população se envolva mais, porque a cidade de Pelotas é a nossa casa. Então, também eu convoco a população, né, para que perceba que, colaborando com a sua cidade, né, nós colaboramos para o nosso futuro, para os filhos, enfim,
né, para uma melhor condição de vida de todos nós. Havia, algum tempo atrás, né, uma cidade limpa é aquela que ninguém suja. Então, efetivamente, uma cidade cuidada é aquela que todos cuidam. Então, é preciso que a população se manifeste, é preciso que a população se solicite, que a população interaja com o Executivo e com a Câmara de Vereadores, assim como fizeram os moradores do Recanto de Portugal e agora estão sendo contemplados com essa excelente, né, notícia de pavimentação e início da finalização das obras, uma vez que a drenagem já foi concluída, e então terá início a pavimentação daquela via. Obrigado.